Olá, amigos do Instituto Rio Metrópole. Meu nome é Pedro Gonzalez, sou chefe de gabinete da presidência do Instituto Rio Metrópole. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Por Dentro da Região Metropolitana. No episódio de hoje nós iremos falar sobre o Plano de Mobilidade Metropolitana e como ele poderá impactar na vida dos moradores da região metropolitana do Rio. Para entendermos melhor sobre o assunto, nós convidamos o Valdir Pérez, que é o nosso assessor da Diretoria de Mobilidade Urbana aqui do Instituto Rio Metrópole. Valdir, é um prazer ter você aqui. Se apresenta aí para os nossos ouvintes. Obrigado, Pedro. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um tema tão importante que é a mobilidade metropolitana. O prazer é meu. Valdir, o que é o Plano de Mobilidade Metropolitana? Olha, os planos de mobilidade metropolitana, eles são, como é que eu vou falar? É como quase que uma carta, né, das ações que os governos irão realizar nos próximos anos. Então, os investimentos, o tipo de cidade que nós queremos, o tipo de mobilidade que nós desejamos, né, todas essas considerações serão incluídas num plano que vai ter ele vai ser transformado numa questão orgânica, que ele vai organizar, né, justamente todos os investimentos durante várias gestões. Então o plano ele retrata de fato a cidade que nós queremos, né, se nós queremos um melhor acesso para os pedestres, se nós queremos instituir carros compartilhados, se nós queremos ter, por exemplo, uma zona de exclusão de automóveis, né, valorizando as áreas centrais, enfim. Essas considerações são muito importantes porque elas farão parte, né, de um plano de ação de vários governos. Outra questão também que é muito importante, que talvez o cidadão não saiba, é que os planos, sem um plano metropolitano ou um plano de mobilidade urbana municipal aprovado, né, os governos não conseguem receber recursos ou solicitar recursos, tanto do governo federal, de agências multilaterais de crédito, como o Banco Mundial, por exemplo. Porque essas agências, ou mesmo o governo federal, ele vai perguntar: onde é que está teu plano, município X, município Z, município Y? Cadê o plano metropolitano da metrópole, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro? Quer dizer, se você não tem esse plano a apresentar, fica difícil qualquer tipo de negociação para obtenção de recursos. Então os planos eles têm duas grandes questões. Eles projetam a cidade que nós queremos, ou a região que nós queremos construir nos próximos anos, né, a visão de futuro que nós queremos, e também é a porta de entrada para a obtenção de recursos. Então os planos eles são fundamentais, né, para qualquer governo. Legal. Valdir, qual é a aplicação prática, na sua visão, do plano de mobilidade metropolitana na vida do cidadão? Como é que isso vai impactar na vida dele? Por exemplo, ontem nós estávamos visitando alguns municípios aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro e os prefeitos demandaram uma ciclovia para separar o fluxo dos ciclistas da estrada, por exemplo, que a gente estava discutindo, que a gente estava visitando. Ou seja, essa visão de mundo, quando a gente consegue consagrar, né, essa visão, essa separação, automóveis e ônibus por um lado, ciclistas por outro, sem cruzamento, sem confluência de uma via com a outra, né, dessas duas vias, nós estamos o quê? Nós estamos trazendo para o cidadão comum uma melhor qualidade de vida, segurança, as crianças não serão atropeladas, porque não haverá cruzamento da ciclovia com as faixas, né, de rolagem dos veículos. Ou seja, o plano ele é fundamental, né, para desenhar a cidade que nós queremos. Então o cidadão comum, né, quando ele participa, ou através de seus vereadores, ou influenciando até mesmo o posicionamento do seu prefeito, né, e demandando realmente soluções para a cidade, posicionamento da rodoviária, por exemplo, se vai ficar numa ponta da cidade ou na outra, se os ônibus sairão do centro. Ou seja, essa visão, quando a gente consegue consolidar essas visões, essas demandas da sociedade, a gente levar essas demandas
para dentro de um plano, a gente consegue racionalizar a mobilidade num determinado local. E para a região metropolitana é a mesma coisa. Por exemplo, existem os planos, nós temos planos aqui que projetam uma linha de metrô, a linha famosa linha 3, do outro lado da Baía de Guanabara, né, na região de Niterói e São Gonçalo. Quer dizer, então no nosso plano certamente haverá um espaço para essa linha, quer seja agora de um BRT, um BRS, ou futuramente uma linha de metrô, mas esse eixo, né, de conexão, ele tem que ser preservado. Então, no plano metropolitano, todas essas demandas populares, as demandas dos líderes políticos, dos prefeitos, dos vereadores, enfim, das comunidades empresariais, do cidadão comum, elas também serão levadas ao plano de ação metropolitano, ou seja, que nós iremos consagrar, nós iremos realizar e permitir um voo, né, para diferentes governos ao longo de vários anos para investimentos futuros. Valdir, te fazer uma pergunta aqui. A questão da tecnologia, ela também é fundamental nessa questão da mobilidade, né? É fundamental. Hoje em dia, sem os aplicativos, sem os sistemas eletrônicos, é impossível fazer gestão de grandes metrópoles como a nossa, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. Eu e outros colegas nós estamos estudando, por exemplo, uma semaforização automática baseada na tecnologia 5G, por exemplo, onde um automóvel fala com o sinal, um sinal fala com outro sinal, entre aspas, né? Por favor, é uma conversa eletrônica de dados, né? Ou seja, o sinal consegue sentir a quantidade de carros, ele consegue mapear a quantidade e a velocidade de carros numa determinada via. E esse sinal, conversando com outros sinais numa nuvem de dados, consegue calcular qual o melhor tempo de abertura e fechamento desses sinais. Ou seja, sem a tecnologia hoje, né, é impossível fazer gestão de metrópoles tão complexas, né, como o Rio de Janeiro. E a gente tem que caminhar para isso, quer dizer, a gente tem que preparar as regiões metropolitanas para esse novo salto, esse novo desafio que virá com certeza, né? Então a gente tem que olhar para o futuro, ver que as novas tecnologias podem trazer, absorver isso e também colocar nos nossos planos, porque é plano de investimento, é plano de capacitação, é plano inclusive de contratação de empresas que hoje nem existem, né? Elas existirão em breve com a abertura desse mercado em 5G. A gente está conversando, né, com algumas empresas, inclusive de fora do Brasil, elas já estão preparando esse novo mundo, né? E a gente tem que estar muito antenado para isso, para não ficar para trás mais uma vez, né? Então acho que a gente tem que estar sempre muito conectado com essas novas tecnologias. Esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente poderia falar é da bilhetagem eletrônica, sem contato, que nós já vimos também. Ou seja, você pode colocar hoje, você pode fazer a integração com qualquer meio de pagamento, com telefone, sem telefone, com cartão de contato, ou seja, e os meios de transporte precisam também saber, né, e falar com esses cartões, com esses telefones, para dar fluidez, para dar mobilidade alternativa, né, aos usuários. Então a tecnologia, Pedro, é fundamental. Fundamental. Valdir, você visitou vários países em missões governamentais representando o estado do Rio de Janeiro. Você poderia citar para a gente um case de sucesso que te inspirou na criação do plano de mobilidade? Olha, nós visitamos várias regiões metropolitanas do mundo ao longo de vários anos, né, nessas missões, fazendo captação de recursos também junto a agências internacionais, a agência francesa, o Banco Mundial, enfim, e outras tantas. Mas o exemplo que assim eu guardo comigo assim como um exemplo a ser seguido é o de Madrid, o Plano de Madrid, o Plano Metropolitano de Madrid. Eles têm uma agência lá que se chama Consórcio de Madrid, que planeja não só, eles chamam lá de intercambiadores, que são de fato estações multimodais, onde chega o trem regional, o metrô, os ônibus, os táxis, os carros das pessoas comuns, enfim. E esses intercambiadores, às vezes, eles estão no subterrâneo da cidade. Você está passando por um parque
Você acha que está num parque, mas embaixo daquele parque tem um intercambiador gigante acontecendo, né? Ou seja, a cara da cidade, né, não é afetada, muito pelo contrário, você está passando por um parque belíssimo, com jardins, mas o intercambiador lá embaixo está funcionando como um reloginho, né, transportando as pessoas, levando as pessoas de um lado para o outro, de um modal para o outro. A pessoa que está chegando de um trem regional, vindo de uma outra cidade, da periferia de Madrid, pegando, né, fazendo a conexão para uma nova linha de metrô, indo para o seu destino. Ou um usuário largou o seu carro e pegou o metrô para ir para o centro de Madrid para trabalhar ou estudar. Enfim, é um exemplo muito bem sucedido e que tem a cara do IRM. Por quê? Madrid é a principal cidade, sem dúvida, né, a principal municipalidade, mas ela também trabalha com uma constelação de outros pequenos municípios, né, que orbitam no entorno da vida madrilenha, né, na vida de Madrid. E esse planejamento é um planejamento consequente, é um planejamento que está sendo levado a cabo há anos, né? E, no meu entendimento, é muito bem sucedido e tem um padrão de serviço e qualidade incrível. Então, o modelo de Madrid, assim, para mim, até tem um livro só sobre o sistema dos intercambiadores, que a gente fica estudando, enfim, com os colegas que são da área, né? É sempre um sinal, né? Sempre assim, um farol que pode iluminar os nossos caminhos. Obviamente, a vida, né? A Espanha está numa outra fase de desenvolvimento social e econômico, que não é o nosso, claro, a gente sabe disso, mas a gente tem condições de adaptar e trazer para a nossa realidade, né? Fazer algumas adaptações dessas lições que foram, acho que, duramente aprendidas pelos espanhóis, que não tinham 30 ou 40 anos atrás um sistema tão sofisticado, e hoje, né, depois que eles entraram na comunidade europeia, receberam recursos, eles souberam aproveitar muito bem, né, fizeram um ganho, né, e conseguiram colocar Madrid com um dos melhores sistemas, por exemplo, de transporte que eu conheço. Valdir, a gente sabe que a mobilidade está ligada intimamente com a qualidade de vida, né, das pessoas. Assim, o que você pode nos informar a respeito dos benefícios para os cidadãos dos municípios da região metropolitana? A gente tem que começar a pensar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro particularmente, né, que a mobilidade é um direito, deve ser um direito do cidadão. Assim como o cidadão tem direito à educação, receber educação, o direito a receber assistência, por exemplo, em saúde, ele deveria ter também direito à mobilidade. Porque quando a pessoa não tem direito à mobilidade, ou seja, ela não tem dinheiro para entrar no trem, no metrô, você está condenando essa pessoa a não ter, por exemplo, acesso à educação ou acesso à renda, porque ele não tem como entrar, né, para fazer um bico ou trabalhar em algum determinado lugar. Ou seja, se você acredita, né, todo o sucesso ou fracasso de um projeto de mobilidade única e exclusivamente na tarifa, só as pessoas que têm dinheiro, a classe média, ou sei lá, que tem dinheiro no bolso, conseguem entrar nesse sistema, né? Então não adianta a gente pensar num sistema de mobilidade para funcionar numa região metropolitana se só alguns têm esse direito. Então os mais pobres são sempre penalizados nessa tarefa, né? Então a gente teria que ter algum mecanismo de compensação social. Para quê? Para que as pessoas mais pobres, as mais necessitadas, aquelas que realmente demandam e precisam do transporte público, né, entrarem nesse sistema com uma dificuldade menor do que elas têm hoje. Porque quem faz uma viagem, por exemplo, de São Gonçalo para o centro do Rio de Janeiro, vai pagar muitíssimo hoje, né? Porque conforme você está mais distante da área onde tem um emprego, né, o acesso à instrução, maior será o custo, né, invariavelmente. Essa é a regra geral. Então a gente tem que rediscutir aqui, não só aqui no Rio, mas em todo o Brasil, criar uma agenda, né, uma agenda de discussão realmente da questão social, ou seja, como os mais pobres podem realmente receber algum tipo de auxílio ou benefício para entrar no sistema de transportes, que é a porta de acesso para o emprego, para a educação, para a saúde. Ou seja, sem mobilidade
você está condenando as pessoas a ficarem nos seus locais de trabalho e você faz também o quê? Impõe uma restrição de possibilidade para aquelas pessoas, né? Porque o microcosmo, o mundo dela vai ficando pequeno, né? Então, se a gente quer pensar em fazer, contribuir para uma revolução social, uma promoção social no bom sentido, né? A gente tem que pensar na mobilidade como um direito social. Bom, pessoal, eu poderia ficar aqui escutando o Valdir durante horas. O tema da mobilidade é fascinante. O Valdir é um professor, mas eu quero agradecer aqui pela participação do Valdir, dizer que foi um prazer. Queria agradecer também pela disponibilidade de você, ouvinte, por ter participado conosco desse bate-papo. Também te convido a acompanhar o Instituto Rio Metrópole nas mídias sociais, @Instituto Rio Metrópole, lá no Instagram, enfim, e ativar lá as notificações, YouTube também, Facebook. Esse tema, como eu disse, da mobilidade é muito interessante. Espero que nós tenhamos novas oportunidades, né, de falar sobre esse assunto. Toda semana a gente vai tentar um novo podcast e sobre os temas mais importantes aqui da região metropolitana do Rio. Muito obrigado e até a próxima.